Olá, graça e paz, povo de Deus, uma ótima tarde a todos nós, amém? Amém. Vamos então lá no livro de Marcos, capítulo 1, o primeiro capítulo do livro de Marcos, versículo 35, né? Vamos ler ali do 35 em diante, ali 35, 37 e 38, amém? Amém. Vamos ver uma palavra para hoje, para este dia, uma reflexão, né? Questionamentos que nós estamos fazendo, né? A respeito da oração. Se nós estamos orando, se nós estamos tendo tempo de busca pela presença de Deus. Amém? Amém. Então, Marcos 1:35, né? Do 35 ao 39. Marca aí na sua Bíblia, Marcos 1, 35 ao 39, versículos 35 ao 39. Então vamos tocar um louvor, depois vamos de oração e palavra. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus, Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Tudo que adquiro pertence a Deus. E a palavra de Deus fala, traga o seu dízimo, sua oferta, com amor e fé e alegria. Mas Deus é pra mim, Ele é meu Deus, Ele é meu Deus, Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia, Deus é fiel, amados. Glória a Deus por isso. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor nos guarda, nos protege. Obrigada, Pai, por estarmos com vida, respirando, com saúde, em nome de Jesus, meu Pai. Vai abençoando, guardando, protegendo, livrando e fortalecendo a fé dos meus irmãos, Pai, através da oração, da palavra, através dos louvores. Recebe, Senhor, a nossa oração sincera, recebe as nossas orações, o nosso louvor e toda a palavra que sai deste livro, Pai. Fortaleça os nossos irmãos, prepare eles para vencer neste novo dia, em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Vamos lá então no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 35, diz assim:
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estavam te procurando. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Esta passagem está lá no livro de Marcos, capítulo 1 de Marcos, versículo 35 e 36, né? Nós vemos que ali diz a palavra: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e Simão e seus companheiros disseram que todos estavam à procura de Jesus. Amém? Amém. Amados, esta palavra fala claramente sobre um tempo de oração, né? Jesus tinha ali a busca de Jesus por um tempo de oração, um tempo de buscar orientação, né? Alívio em Deus, no Pai. Então, Jesus buscava essa intimidade com o Pai. Aí muitos dizem, porque Jesus orava de madrugada? Se nós lermos a palavra de Deus, se nós meditarmos nos textos bíblicos, nós vamos ver que a palavra sempre fala que Jesus era aquele que arrastava as multidões. Jesus estava sempre acompanhado de uma multidão, e quando ele não estava, né, orando, pregando e curando as multidões, Jesus estava na companhia dos discípulos, né, que eram 12. Então, meus amados, tinha mais outras pessoas com ele, né? Então, Jesus, ele tinha, assim, essa dificuldade de estar sozinho, de ter um tempo, né, em silêncio, buscando a Deus. Então, Jesus, ele procurava e buscava orar na madrugada. E nesta passagem, Jesus procura um lugar deserto para orar, né? Para buscar o direcionamento de Deus. Porque Jesus veio com uma missão, né, de discipular, de ensinar a palavra, de orar. Enfim, Jesus orava pelos enfermos, curava os enfermos, ensinava os discípulos, né? Então, Jesus, ele tinha que buscar ter um tempo a sós com Deus. E esse tempo a sós com Deus que ele tinha era na madrugada. Então, Jesus buscava ter, né, esse momento com Deus, momento de buscar intimidade. Porque só na oração, no momento em que nós estamos a sós com Deus, é que Deus, ele fala conosco, ele nos dá direções, ele nos fortalece, né? Então, Jesus buscava saber qual era a vontade de Deus, quais eram os planos de Deus para o próximo dia, né? Então, eu quero perguntar para vocês como está a sua vida de oração. Você tem orado? Você tem buscado ter essa intimidade com Deus? Nós só buscamos intimidade com o Pai através da oração. E isso precisa ser diariamente. Amém? Então, diz a palavra que Jesus fazia isso na madrugada, né? Jesus ora num lugar deserto de madrugada. E ali ele tinha o seu momento de oração com o Pai. Amém? Então, esse questionamento que nós estamos fazendo é a respeito de intimidade com o Pai. E eu quero perguntar para vocês como está a sua vida de oração. Porque é a oração que gera a intimidade, né? Muitas vezes nos questionam, como é que ela faz as coisas e dá certo? Como é que, né, ela tem tanta sorte, né? Não é sorte, gente. Isso é Deus na vida da gente. Isso é o poder da oração. Quando nós oramos e buscamos uma intimidade com Deus, Ele fala conosco, nós ouvimos o seu direcionamento, o seu conselho e seguimos o seu conselho, né? Nós vamos obter sucesso naquilo que nós estamos fazendo. Então, ali de madrugada, num lugar deserto, Jesus, ele buscava a direção de Deus, porque Jesus não queria ficar longe do direcionamento de Deus. E nós vemos claro isso lá no livro de João capítulo 6, versículo 38, que Jesus faz uma afirmação. Jesus diz: eu desci do céu
não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, nós não devemos orar apenas para pedir ou apenas para agradecer. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu só oro e agradeço tudo que Deus tem me dado, né? Mas nós devemos orar também em gratidão, também para pedir direção, também para sermos fortalecidos, também para aguentarmos os ataques espirituais, as investidas das trevas. Para tudo isso serve a oração. E Deus vai nos fortalecendo, né? É um momento em que intimidade com o Pai, que nós vamos para a intimidade, para a oração, para buscarmos qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E Deus, ele responde, né? Mas nós precisamos deste tempo, do tempo a sós com Deus, a intimidade com Deus, diariamente. E isso que Jesus ia buscar, né? Intimidade com o Pai, num lugar separado, em secreto, né? Na madrugada ele conseguia fazer isso. E você tem tido tempo para fazer isso? Você tem dado mais atenção aos seus afazeres, mais atenção ao celular, à diversão, né? Porque hoje em dia as coisas estão assim, nós já levantamos atrasado para o trabalho, vamos para o trabalho, né? Depois do trabalho viemos para casa, temos um tempo para almoçar, um tempo para isso, um tempo para aquilo, um tempo para aquilo outro. Então são muitos afazeres, são muitas as distrações, né? E Jesus largava tudo isso, Jesus largava as multidões, largava os discípulos, porque ele precisava saber a vontade de Deus para a vida dele. Evangelizar e fazer a obra de acordo como o Pai havia planejado. Então a oração, meus amados, não é só para agradecer, não é só para se lamentar, porque Deus ele vê tudo o que acontece conosco. A oração é o que gera intimidade, né? E Deus nos fortalece através da oração. Renova a nossa fé, né? A fé também é renovada por ouvir a palavra, mas nós nos fortalecemos quando nós vamos para a oração. Então, meus amados, fica aí, né, o conselho de Jesus, Jesus que é o nosso exemplo de ter um momento do nosso dia, né? E a Bíblia fala de diversos homens, fala de Daniel. Daniel tinha um tempo de oração com Deus, e Daniel, ele foi levado para a Babilônia, foi levado cativo para um lugar onde ele tinha já um decreto de escravo, né, sobre a vida dele. Embora ele tivesse linhagem, né, nobre, Daniel foi levado cativo para a Babilônia e o destino dele era ser escravo. Mas por causa da intimidade dele com Deus, por causa da sua vida de oração, Deus abençoava Daniel lá na Babilônia. Então ele prosperava numa terra e num lugar onde ele não tinha chances nenhuma de prosperar, chance nenhuma de chegar a lugar nenhum. E ele foi elevado a altos cargos. Então isso, meus amados, nós conseguimos na presença de Deus. Saúde, paz, harmonia, prosperidade. Em todas as áreas da nossa vida, nós conseguimos isso na presença de Deus, buscando a Deus, por meio da oração. E a Bíblia tem outras mulheres e homens de Deus que tinham uma vida de oração, né? Tem Ana, tem Noé. A Bíblia diz que Deus andava com ele, porque ele tinha decidido andar com Deus, ele orava, era um homem de oração. Então a oração, ela tem um poder muito forte na oração, né? Mas nós precisamos estar dispostos a viver essas experiências maravilhosas com Deus, né? Não irmos orar somente quando a coisa está muito feia, né? Mas sim todos os dias. Orar e agradecer a Deus, orar, né? Para quando nós estamos angustiados, aflitos, cansados, né? Nós temos um tempo ali, um tempo de renovação, um tempo de intimidade, um tempo de buscar a face de Deus, para que Deus também nos cure, né? Nos nossos questionamentos, das nossas doenças interiores, problemas que nós temos e não queremos falar para ninguém, nós podemos falar para Deus. Então era por isso, né, que a palavra diz que de madrugada, Jesus orava de madrugada, porque era um momento que ele conseguia sentir a presença do Pai, um momento que ele orava e sentia o cuidado, a proteção, recebia direcionamento, né? E esse tempo gerou
intimidade, porque ele necessitava dessa intimidade. Ele buscava sempre, né? E ele afirmava em João 6,38, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, meus amados, estava aí o segredo de Jesus, né? Porque ele venceu o mundo, que nem nós falamos ontem, porque ele venceu tanta dificuldade, porque ele venceu tanta investida do maligno, né? Mas Deus cumpriu o plano que tinha para Jesus. Jesus cumpriu a missão dele, mas sempre buscando intimidade com Deus. Amém? Então busque essa intimidade. Nós só temos intimidade com Deus. Deus só realiza na vida daqueles que buscam essa intimidade, né? Então aumente aí o seu tempo com Deus. Nós não precisamos de muito tempo com Deus, mas nós precisamos de um tempo de qualidade, né? Um tempo em que nós oramos, Deus escuta, responde e nós estamos prontos, né? Para ouvir e fazer a vontade do Pai. Amém? Amém. Então, crie esse momento. Se você não tem momentos, né, de oração, crie esse momento, né? Durante o seu dia. Procure estar a sós com Deus. Amém? Amém. Então fica esta palavra, fica esse conselho que está na palavra de Deus, de nós orarmos, de nós termos um lugar, né? Um lugar secreto. A palavra de Deus diz: entre para o seu quarto e ore, né? Lugar secreto, o nosso quarto. Mas nós sabemos que cada um tem o seu lugar secreto. Então, descubra, né? Veja aí qual é o seu lugar secreto e busque falar com Deus, busque esse renovo, busque a proteção, busque o amparo de Deus para todos os momentos, não só tristes, mas também alegres da sua vida. Amém? Amém. Então vamos declarar o Salmo 91, Salmo de livramento, de proteção, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com suas penas e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olharás e verás o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece com teu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, e vida longa lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Amém. Vamos orar então, amados. Amado Deus e poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom. Te agradecemos, Pai, pelos livramentos, pela proteção, pelas direções, Senhor. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos fortalecido, renovado as nossas forças. Pai, que nós venhamos, Senhor, a ter um tempo de gerar intimidade contigo, tempo de te buscar em oração, Pai, um tempo de consagração, de busca por intimidade, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, fortalece os meus irmãos, para que eles venham, através da oração, fortalecer-se, Pai, vencer as tentações, se fortalecer contra todos os ataques do inimigo, meu Pai. Recebe autoridade, receber a sua fé, seja renovado, fortalecido por causa da sua oração, Senhor. Renova, Senhor, as forças, tira toda a angústia, todo o sofrimento,
Tira, Senhor Jesus, todo o mal do nosso caminho, Pai. Tudo aquilo que é perverso, que é maligno, que vem da parte do inimigo, que caia por terra em nome de Jesus. Que nós possamos experimentar, Pai, um tempo de intimidade maior, um tempo de buscar a Tua face e saber qual é a Tua vontade para as nossas vidas, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, dar direção, fazer avançar, dar crescimento, Pai, que nós estamos buscando na Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Pai, protege, livra de todo o ataque espiritual, de toda a maldade que há neste mundo, em nome de Jesus, Pai. Protege as nossas crianças, os nossos idosos, Senhor, e nos renova todos os dias, Pai, para que nós possamos entender que todas as coisas provêm de Ti, que Tu estás no controle completo e total das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Amém. e amém. Amém, amados? Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nós amamos muito vocês em Cristo Jesus e até amanhã.